Bom, gente, antes de chamar aqui e cumprimentar a nossa primeira entrevistada, eu gosto sempre de lembrar aqui do sorteio que nós fazemos ao longo da semana. Estamos sorteando esse livro aí entre vocês que enviam participações via Superchat ou Super Sticker. Um Outro Futebol, Pequenas Grandes Histórias da Bola, livro do jornalista e escritor Roberto Jardim, ele esteve conosco aqui na última terça-feira falando sobre essa obra, livro publicado pela editora Mórula. A gente vai sortear amanhã no programa, viu? Todos vocês que enviam participações via Superchat ou Super Sticker ao longo da semana estão concorrendo. Manda aqui suas mensagens, aqui a sua contribuição via Superchat, o seu Super Sticker, a sua figurinha, e concorra a um exemplar desse livro. Amanhã o sorteio, enfim. Se você quiser comprar essa ou qualquer outra obra da editora Mórula, é só ir lá no site deles e digitar o cupom Faixa Livre. Digitando o cupom Faixa Livre, você tem 10% de desconto na aquisição de qualquer obra da editora Mórula. Vai lá no site da editora, coloque os livros no carrinho, o espaço destinado ao cupom, digite Faixa Livre e ganhe 10% de desconto na aquisição dos livros da editora Mórula. As parcerias que o Faixa Livre tem construído aí com uma série de editoras pelo país, levando, acima de tudo, educação popular para você, educação política para você que acompanha o nosso programa. Pessoal, vamos cumprimentar aqui agora sim a nossa primeira entrevistada. Eu saúdo com muita alegria a advogada, mestre e doutora em Direito Penal, além de professora de Direito Penal e Criminologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Luciana Boatê. Professora Luciana Boatê, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aqui no programa mais uma vez. Prazer sempre nosso, viu, Luciana? Quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença para a gente tratar, como eu abri aqui o nosso programa na escalada, falando sobre muitos temas que dialogam com o tema do judiciário, viu, Luciana? E eu queria começar logo repercutindo contigo essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, tomada na última terça-feira, de condenar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por tentativa de coação no curso do processo referente à trama golpista, uma tentativa ali dele defender o seu pai, o Jair Bolsonaro. A condenação se deu por unanimidade na corte, 4 votos a 0, e o início do cumprimento da pena se dará em regime semiaberto. Vale lembrar que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Os magistrados também aplicaram a ele uma multa de R$ 162 mil. Como o Eduardo Bolsonaro não designou advogados nesse processo, ele acabou sendo defendido pela Defensoria Pública da União. A gente já tratou rapidamente aqui desse julgamento no programa ontem, Luciana, pelo aspecto político, mas agora eu queria ouvir a sua avaliação também pelo viés jurídico. Essa pena de 4 anos e 2 meses de detenção em regime semiaberto para o Eduardo Bolsonaro está de bom tamanho pelo crime que ele cometeu? Bom, é importante dizer, né, essa postura do Eduardo Bolsonaro, né, ela veio em vários episódios, né? Não foi uma única afirmação. A gente consegue perceber, e é interessante que eu estava estudando esse crime, né, em sala de aula com os meus estudantes, e eu, inclusive, falei, olha, hoje nós temos um exemplo do que é uma tentativa de interferir num julgamento, né, que está sendo promovida pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ao tentar interferir, no caso, via pressões e ameaças e coações feitas publicamente. Então, nesse caso, para mim, está muito claro que estamos diante desse crime de coação no curso do processo. Ele, de fato, ele atuou para interferir nesse julgamento e confessou publicamente. Esse é um outro elemento interessante, porque esse tipo de coação, normalmente, que a gente tem registros, né, não é um tipo de coação que todo mundo sabe, né? Ou seja, a política do Eduardo Bolsonaro, a forma dele, ele está utilizando isso, esse crime que ele está cometendo, para se cacifar politicamente, né? Para se mostrar combativo. Eu acho que o bolsonarismo também ele traz uma outra forma de fazer política, que é essa forma de enfrentamento, inclusive enfrentamento ao Supremo. Isso se deu em vários momentos aqui ao longo, né, desses últimos tempos aqui no Brasil. Ou seja, o que o bolsonarismo faz, Eduardo Bolsonaro representa isso, essa pública, porque não é um enfrentamento
escondido, né? Não é uma ameaça, não é algo que poderia ter outras formas de praticar esse crime, né? Esse crime ele normalmente não é praticado online com entrevistas ao vivo, né? Mas o Eduardo Bolsonaro fez isso. Então, na minha avaliação, está efetivamente comprovado que ele tentou interferir no julgamento, né? Por meio de ameaças, ele publicamente fez declarações públicas e postagens, e esse era o grande orgulho dele, a sensação que se tinha, como se ele quisesse mostrar para o papai, né? Tem essa relação um pouco infantilizada, como se ele quisesse mostrar para o seu pai que ele estava ali articulando, que ele era um grande articulador, apesar de ter fugido, que, na verdade, essa foi a situação que aconteceu, né? E, nesse sentido, ele também, eu queria destacar aqui também, eu estava verificando numa reportagem, também o subprocurador teria dito que, além das declarações, né, públicas dele, uma conversa extraída no celular do Jair Bolsonaro, o Eduardo teria dito assim, que ele evitasse declarações que pudessem comprometer as articulações dele nos Estados Unidos. Como se dissesse assim, deixa comigo, pai, eu vou aqui tomar todas as providências. Então, ele queria ser essa figura, né, e se colocando como tal e dizendo para o pai não se meter, que era ele que ia resolver o problema por meio das suas articulações nos Estados Unidos. Exato, muito bem lembrado, viu, Luciano? É um caso muito claro de tentativa de coação no curso do processo, como você muito bem deixou claro aqui para a gente. Agora, como é que fica a situação do Eduardo Bolsonaro? Como você muito bem lembrou, ele fugiu para os Estados Unidos diante das acusações que estavam colocadas, enfim, da articulação que ele tinha em torno desse processo. O Brasil ele pode requisitar a extradição do Eduardo Bolsonaro por início do cumprimento dessa pena em regime semiaberto aqui de 4 anos e 2 meses. Como é que fica essa situação? Os Estados Unidos podem mandar o Eduardo Bolsonaro a pedido do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Brasileira? Então, formalmente é possível, né? A extradição é justamente esse instituto, que é um instituto em que um país solicita a outro país soberano, dentro das relações de dependência e soberania internacionais, respeitando, né, esse país, e apresenta o caso e solicita que os Estados Unidos, então, extraditem determinado nacional do Brasil, estando o Brasil como competente para esse julgamento. Então, tem alguns requisitos. Então, no caso, formalmente seria possível. A questão é que a extradição não é só um instituto jurídico-político, ou seja, ele passa por questões de política, de geopolítica dos países. O que se tem, do ponto de vista da história da extradição, é que o caráter político do crime pode ser utilizado, por exemplo, para negar uma extradição. Ou seja, é o único argumento que poderia impedir essa extradição, inclusive isso está na nossa lei também. A questão é a gente debater o que é um crime político, né? Normalmente, quando a gente fala de crime políticos nessas relações que envolvem pedidos de cooperação internacional, é quando a pessoa está injustamente sendo perseguida e envolve uma manifestação política, inclusive uma atuação nesse sentido, que outros países preferem não se meter, seria nesse sentido. Ao mesmo tempo, o que a gente tem é uma articulação política muito forte da família nos Estados Unidos. Eu não acho nem que eles tenham tanto poder, eu acho que interessa ao Trump manter esse intencionamento, e, nesse caso, o Brasil, apesar do Brasil formalmente poder pedir, eu acho muito difícil que os Estados Unidos extraditem Eduardo Bolsonaro, não por uma questão dele ter direito ou estar sendo injustiçado, mas por uma intenção do próprio Trump de manter essa tensão nas relações. É justamente como o Trump gosta de trabalhar. Se a gente for perceber em vários temas que a gente tem visto essa atuação do presidente Trump, ele gosta de ser o centro das atenções, de se colocar como aquele grande, né, não articulador internacional, mas aquele que controla os outros países. Ele gosta de demonstrar esse poder, né, numa postura personalista. E, nesse sentido, eu acho que o governo brasileiro vai ter que fazer uma avaliação sobre esse pedido de extradição. Se vale a pena fazer esse pedido nesse momento, tá? Em especial a partir dessa
das últimas posturas do presidente Trump. Nós já tivemos também uma situação que eu acho que é uma sinalização negativa sobre as possibilidades concretas de extradição, que é justamente daquele policial nos Estados Unidos que o Brasil tentou, né, ele teria sido expulso por ter promovido, no caso do Alexandre Ramagem, ter feito toda a questão envolvida o ICE, mas os Estados Unidos não atenderam, né, ao pedido do Brasil. Então, acho que a sinalização hoje é que a política externa é compreensível dentro desse cenário de polarização do extrema-direita, não é nada surpreendente. E talvez surpresa seria esperar do Trump uma postura minimamente equilibrada ou democrática, né? Ele que também já se mostrou também um grande golpista, né, nesse sentido. Então, na minha avaliação, é bem possível ou que o Brasil não solicite para não ter desgaste nesse momento, né? Porque também o trâmite da extradição não é um trâmite simples. Uhum. Então, tem todo... O que eu acho é que o governo brasileiro deve avaliar essa estratégia, tem a questão da tradução dos documentos, então, normalmente, tem uma demora, tem que esperar o trânsito em julgado dessa decisão, é possível que haja algum recurso ainda, mas uma vez que ainda que se aguardasse um tempinho para termos essa decisão finalizada, ainda tem um processo que é oficial de tradução, de formalização dos documentos, sim, e também o governo dos Estados Unidos também teria um tempo para isso, não seria uma medida imediata. Então, eu acho que o governo brasileiro vai avaliar também, nesse momento, se vale a pena fazer um pedido de extradição com uma grande possibilidade de ter uma negativa. Acho que é uma avaliação política e jurídica que o governo vai fazer. A gente também teve o exemplo do caso da Carla Zambelli, né, que acabou não sendo extraditada, ela foi condenada aqui no Brasil. A própria justiça italiana impediu a extradição dela para o cumprimento da pena aqui no Brasil, dizendo que houve perseguição política. Foi por aí, né, Luciana? Então, porque isso é um elemento que, tanto nas relações internacionais como também no direito, o ambiente político ele impacta por demais os processos penais, uhum, né? Em especial, quando você tem essa dimensão internacional, e a gente avaliando, né, como o mundo está hoje, a Itália é governada por uma mulher de extrema-direita, né? A Meloni e a Itália hoje estão localizadas, embora ela seja até moderada frente a outros, eu acho que o fato da Itália precisar da União Europeia hoje é um fator que leva ela a não se colocar de forma assim tão extremada, mas ela é uma primeira-ministra, né, que é alinhada à extrema-direita. Então, nesse sentido, e também a direita governa a Itália há muitos anos, né? Eu não conheço em detalhes, né, o ambiente político da Suprema Corte italiana, mas para mim isso teve um impacto político muito grande e já em resposta o próprio Fachin já enviou uma manifestação. E o caso da Carla Zambelli, é claro que por envolver uma parlamentar a gente pode utilizar essa palavra político, né? Porque envolve uma parlamentar. Mas o caso da Carla Zambelli foi uma aberração muito grande, né? Invasão junto com o hacker de um sistema de informações, né, interno do CNJ para gerar um mandado de prisão que pudesse ser utilizado politicamente com ela, né, somado a outro caso que ainda vai ser julgado, que é aquele caso da arma, que ela saiu perseguindo um rapaz negro no dia da eleição em São Paulo. Então, o que, para mim, essa avaliação do caso Carla Zambelli é que houve, sim, uma gestão política junto à Suprema Corte italiana. Foi uma decisão surpreendente, assim, porque, do ponto de vista jurídico, ela deveria ser extraditada, né? Ou, eventualmente, eu até imaginava que se poderia negar a extradição dela pelo fato de ela ter o passaporte italiano, que era o que ela esperava, na verdade. Né? Na minha avaliação das informações que chegaram aqui, a gente também não tem todas as informações, né? Mas das informações que chegaram aqui, o que a motivou a ir para o exterior foi ela ser detentora do passaporte, porque já tivemos precedentes nesse caso, porque um caso de dupla nacionalidade, mas não foi esse o argumento da Suprema Corte. O que, para mim, pesa mais a gente analisar esse ambiente político da Itália nas relações internacionais, da influência da extrema-direita, e que certamente impactou uma decisão como essa de negar a extradição. E, de fato, isso
certamente está sendo ponderado pelos americanos. Lembrando que na Itália também nós tivemos um precedente que não foi muito bem recebido por essa Itália, né, governada pela direita, que é o caso do Cesare Battisti, né? E para mim também pesou. E nas relações internacionais a gente sabe que né, a decisão anterior pesa, de certa forma também. Agora, a Itália, e aí eu acho que é interessante falar, e é algo que tem a ver com o Trump também. Vejam, quando um país nega uma extradição, ainda que seja um tribunal e não um poder executivo, como foi no caso do Cesare Battisti, o fato é que isso pesa nas relações internacionais, que estão regidas pelo princípio da reciprocidade. Então, possivelmente, nos próximos casos que a Itália solicitar a extradição do Brasil, certamente nós podemos ter uma negativa justamente com base nesse argumento da falta de reciprocidade. Apesar das relações de Brasil e Itália, enquanto relações de Estado, tenham sido sempre muito, muito boas, mesmo com a atenção do Cesare Battisti, o Brasil é um país muito próximo da Itália. Nós temos, na verdade, mais italianos no Brasil do que italianos na Itália hoje, né? Tem um número grande de descendentes de imigrantes. Luciana, eu queria mudar de assunto aqui, porque a gente tem outros temas para tratar. Daqui a pouquinho, inclusive, pessoal, a gente vai tratar com a Luciana aqui de uma operação da Polícia Federal que está acontecendo agora, nesse momento, mirando o senador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores. A gente vai rapidamente tratar aqui com a Luciana, não temos muitas informações a respeito, mas... Eu também não tenho muitas, não, mas vamos... vamos falar de maneira mais geral sobre essa situação envolvendo o Banco Master e também sobre essa operação. Eu vou trazer, inclusive, informações que eu estou buscando aqui agora, ao vivo, durante a nossa entrevista, para os nossos espectadores. Mas antes, Luciano, eu queria falar de um assunto que surpreendeu bastante, pelo menos para mim. Essa semana, a apreensão de uma arma que estaria no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pistola foi encontrada durante uma blitz realizada no Distrito Federal e ela estava sob a posse de um militar servidor do Gabinete de Segurança Institucional. Faz a segurança do ex-presidente, segurança pessoal do Jair Bolsonaro, ele que cumpre prisão domiciliar humanitária decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. História estranhíssima, viu, Luciana? Isso. Gostaria de esclarecer aqui com você algumas questões em relação a ela. A defesa do Bolsonaro tentou se explicar ontem, enfim, disse que a arma foi inutilizada, ou teria sido inutilizada por conta dos problemas psíquicos que o Bolsonaro enfrenta, tomando remédios para depressão, enfim. Eu primeiro queria saber de você, esse servidor, ele alegou que ele estava levando a pistola para uma manutenção. Ele podia fazer isso, sendo que a arma é do Bolsonaro? Então, o problema já começa por aí, né? O ex-presidente que está em prisão domiciliar, as explicações não batem, né? E essa justificativa de que teria sido levada para conserto é o mais estranho, porque não pode. O posse de arma ele é pessoal, né? A arma ela é registrada em nome do Bolsonaro. A gente não tem informações aí sobre o Bolsonaro. Como que isso foi formalizado? Possivelmente não foi formalizado, né? Então, já tem esse elemento que é um elemento estranho. E num caso como esse, a decisão correta deveria ser entregar a arma para a Polícia Federal, para a Justiça, justamente porque aquela arma, a manutenção da arma em casa não foi autorizada em prisão domiciliar, né? Então, nesse sentido, o que nós temos é uma total falta de base legal para o Bolsonaro manter essa arma em casa, estando ele em prisão domiciliar. E o que também, tanto do ponto de vista, né, assim, de quem lê essa notícia, como também juridicamente, né, se a arma teria sido, como foi a justificativa deles, inutilizada porque ele teria problemas, né, para que consertar essa arma, né, e por que essa arma ainda estava na casa do Bolsonaro? Eu tenho uma leitura aqui, Anderson, que é uma especulação, tá? Mas, assim, para mim, a situação de prisão domiciliar do Bolsonaro, ele não deve estar nada bem psicologicamente. Tá? A gente conhece a personalidade do ex-presidente, né? É uma pessoa que nunca mostrou equilíbrio. A minha sensação é que ele deve estar bastante desequilibrado, e essa questão da arma pode ter impactado também, ou seja, dos servidores ali, né, fiéis a ele, tentando fazer algumas vontades,
para tentar, por assim dizer, acalmá-lo. Mas, do ponto de vista legal, não houve essa autorização para essa arma, né, permanecer na casa, né? Agora, a questão aqui é política, ou seja, tem base para, por exemplo, eu vejo, chegou a ser um prazo agora de reavaliação dessa própria prisão domiciliar, a defesa prestou as informações que conseguiu prestar, porque também, olha, como advogado, posso dizer para vocês, o Bolsonaro deve ser um dos piores clientes que se tem, porque ele é uma pessoa imprevisível, ele faz o que dá na cabeça, ele é extremamente desrespeitoso, né? Ele é uma pessoa arrogante, ele não é um personagem que ajude a defesa a ter os argumentos, que a gente tem você tem bons clientes e maus clientes. O Bolsonaro é um péssimo cliente para um advogado, porque ele não segue as orientações, ele faz o que dá na telha, e ele está num processo de desequilíbrio que eu acredito que não começou, essa própria questão do remédio. Agora, para mim, então, há fundamento para a revogação dessa prisão? Em tese, sim. Tá? Até porque é um elemento que não foi informado, e para que está consertando, e essa argumentação de que teria sido inutilizada pelos seguranças, e por isso, enfim, eu acho que só piora, né? Porque, na verdade, deve ter sido a verdade mesmo. A defesa não teve outra história para contar, acabou tendo que contar o que foi relatado a ela, e também tem um limite do que o advogado pode fazer, né? E, nesse sentido, eu acho que isso só piorou a história. Agora, eu não acho que, politicamente, a essa altura, vá se revogar a prisão domiciliar. O que eu acho que vai ser feito pelo relator é dizer, alertar, pedir a entrega da arma, proibir a arma em casa e dar mais uma chance, justamente por conta da sensibilidade política do tema e também, acredito eu, pela situação psicológica do próprio presidente, que decorre desses próprios fatos desencontrados que estão sendo narrados, possivelmente isso vai pesar também. Eu acho que politicamente, ter outra crise, outro problema de saúde do Bolsonaro, politicamente, em relação nessa disputa com o Supremo, nesse funcionamento das relações, eu acho que, politicamente, o ministro não vai revogar a prisão. Com a fragilização também do Alexandre de Moraes diante desse caso envolvendo o Banco Master, enfim, isso tudo tem de ser pesado nesse momento. Agora, uma outra coisa, viu, Luciano? A Polícia do Distrito Federal, que faz a custódia do Jair Bolsonaro nessa prisão domiciliar, ela não deveria ter observado a saída dessa arma da residência do ex-capitão, porque os policiais alegaram que não revistaram o carro do GSI, onde estava esse segurança, porque ele não ficaria dentro da casa do Bolsonaro, mas sim numa área externa. Só que essa arma saiu da casa do Bolsonaro, esse é um fato, ainda que não tenha sido de carro, alguém foi lá, pegou e tirou da casa dele, enfim. Essa revista de quem entra e quem sai da casa do Jair Bolsonaro, que está preso, não deveria ser mais minuciosa, inclusive a esses seguranças, essa turma do GSI que faz a segurança do ex-capitão? Sem dúvida alguma, Anderson. Teve um acontecimento aí bem estranho, e eu acredito, na minha avaliação, que vai se determinar também, tem que se determinar a investigação dessa conduta desses servidores públicos que ali atuam. E acredito também que, a partir desse caso, vai ser determinada uma mais rigorosa atuação dos servidores responsáveis pela prisão domiciliar de Bolsonaro. Sem dúvida. É isso. Agora, Luciana, mais uma questão. Só para acrescentar, a questão de arma também, eu acredito que deve ser a linha da decisão do Supremo. Se você tem uma pessoa, de fato, com uma fragilização psicológica, essa questão da arma em casa, dentro da tradição e do costume, por exemplo, deve ser evitada, inclusive, numa pessoa que está tomando remédios psiquiátricos, porque isso é um risco, inclusive, de suicídio. Isso não foi dito assim abertamente, mas essa é uma das precauções, inclusive em prisões, em pessoas quando estão em situação, né, de pressão e que envolve a justiça. Uma das situações que deve ter cautela é justamente com acesso à arma, porque no momento de desespero, e a responsabilidade ali que pode ser atribuída. E veja, Anderson, eu não quero ser aquela da teoria da conspiração, não, mas num momento como esse, que nós estamos também vivendo, né, com Flávio Bolsonaro caindo nas pesquisas, às vésperas de uma eleição presidencial. Nós estamos já quase 3 meses de eleições presidenciais, né?
Bolsonaro tentar se matar para se tornar um mártir, né? Esse fato político aí poderia impactar. Então, certamente é necessário que se tome cuidado. O que já seria em qualquer preso, tá? Não quero aqui diferenciar esse caso, né? Isso se aplica em qualquer caso de um preso que esteja em condições psicológicas, que é o alegado para ele estar em prisão domiciliar. Então, na verdade, também tem aí ter coerência nesses argumentos. Se ele está em prisão domiciliar por conta de questões de saúde, inclusive psicológicas, que isso está tomando remédio, etc., que impactam as condições físicas dele, é muito necessário, fica aqui um alerta, né? Imagino que as autoridades estejam pensando nisso, que a gente também não pode, numa situação como essa, a sensibilidade política do momento não pode. E eu não digo nem um suicídio, eu digo uma tentativa de suicídio. Já temos o caso da facada, com todo o impacto que teve, né? Então, assim, eu acho que isso é algo que a gente tem que ficar de olho. Não, e não só a tentativa de suicídio, eu sinceramente não tinha nem colocado isso na conta. A questão principal, eu acho, e é isso que me chama mais atenção, é o fato de uma pessoa que está presa ter uma arma ao seu alcance. É um negócio inacreditável. O Bolsonaro está preso, ainda que de maneira domiciliar, ainda que em casa, ele é um preso com uma arma em mãos. Isso é um negócio inacreditável. E a partir disso, eu te pergunto, Luciano, é possível imaginar que o Jair Bolsonaro, pedindo a manutenção dessa arma para que ela voltasse a ser ativa, porque pelo jeito ela estava de fato ruim, enfim, que seja. Mas o Bolsonaro, com essa arma em casa, a gente pode imaginar que ele poderia estar preparando uma fuga, porque, mais uma vez, ele está prestes a encerrar o período dele de prisão domiciliar determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Em breve pode voltar para Papuda, isso vai ser uma decisão tomada pelo magistrado e tem essa arma em suas mãos. Não fosse essa blitz absolutamente casual, mais uma vez, é importante registrar, essa arma foi descoberta casualmente. Não fosse esse episódio, ninguém nunca saberia que o ex-presidente tinha uma arma em casa. Ele poderia estar planejando uma fuga, o Luciano, e nesse caso não seria, para além do aspecto político, não seria o caso do Alexandre de Moraes determinar o retorno imediato dele ao regime fechado? Então, essa é uma leitura possível, tá? Agora, eu só não acho que seja uma leitura compatível com o quadro e com as condições físicas e psicológicas do presidente. Porque para planejar uma fuga, você precisa ter um mínimo de condições. O que, se for para avaliar isso, o Bolsonaro vai determinar uma nova avaliação do Bolsonaro e das condições de prisão. Mas eu, sinceramente, não acho que a essa altura do campeonato, salvo uma pessoa realmente em grave desequilíbrio psicológico, pudesse pensar que conseguiria fugir, né? Porque a tentativa de fuga não concretizada já significaria a volta dele para uma prisão fechada, né? Ainda que em boas condições, aquela prisão dele é melhor de qualquer preso no Brasil hoje, né? O tamanho da prisão especial a que ele está submetido, a que ele foi submetido, tem uma condição ótima, um espaço enorme, super bem tratado, mas o que eu acho é que se houvesse, de fato, essa intenção de fuga, seria muito arriscado e a maior chance seria da fuga não ser debelada, a fuga não ter um resultado de sucesso e que ele voltasse, então, por violação às condições da prisão domiciliar. Seria o caso que aí não teria escapatória. Aí ele nunca mais voltaria para a prisão domiciliar. Então, acho que seria arriscado. Mas, como também é um personagem extremamente, vamos dizer assim, imprevisível, né? Eu não posso afirmar também que não seria isso. Mas, do ponto de vista racional, se ele pensasse duas vezes, ele ia ver que as chances dele ter sucesso na fuga seriam muito pequenas, que a maior chance seria dele estar comprando o seu ticket de volta para a Papuda, para usar uma expressão popular. Não, e para além da condição psíquica dele, Luciano, o fato é que está claro que o Bolsonaro tem comparsas diante de tudo que está acontecendo. Esse segurança que levou a arma dele para o concerto não é nada mais que uma figura que está ao lado do Bolsonaro atendendo aos anseios do ex-presidente, porque é inacreditável que um segurança que faz ali a custódia do Jair Bolsonaro, sabendo que ele está preso, pegue a arma dele, leve para o concerto e traga de volta para casa. É um negócio inimaginável. Ou seja, ele tem figuras que estão ali ao seu lado, dando suporte a ele, seja por que for, inclusive para uma eventual tentativa de fuga. Eu não descartaria essa possibilidade, para além, obviamente, dos problemas que ele sofre
depressivos, enfim, do quadro psíquico dele. Mas eu não descarto também, Anderson, só que do ponto de vista jurídico, seria um tiro no pé, como a gente fala, entendeu? Seria uma medida extremamente arriscada, porque diante do quadro, ele está numa situação bastante. Porque não é só a fuga, é a fuga, ele ter que ir para o aeroporto, fazer uma empresa, né? Porque a fuga dele teria que ser a fuga do país. Não, ele poderia ir para a Embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, ele ficaria protegido ali na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, é o que o pessoal tem falado. Uma eventual fuga, o Bolsonaro rapidamente iria para a Embaixada dos Estados Unidos para ficar sob a proteção do Trump. Né? Mas aí seria uma prisão domiciliar, de qualquer maneira. Você entendeu meu ponto? Assim, sim. Do ponto de vista. É claro que eu estou fazendo uma análise racional de riscos e jurídica nesse sentido, que não é compatível com a análise. Eu acho que você está avaliando um personagem real, né? Eu acho que talvez ele até quisesse fazer isso. Mas eu acho que certamente, dentro do grupo, do entorno que o aconselha, deve ter gente falando assim: olha, você pode até tentar uma fuga, mas a chance de você não conseguir é muito grande. Você conseguiria um mandado de prisão na hora e você não conseguiria sair da embaixada. Né? Ou seja, seria para alcançar a liberdade, e dentro dessas condições, inclusive de saúde, por exemplo, se ele ficasse numa embaixada e tivesse uma outra questão de saúde, se ele fosse levado para um hospital, ele seria preso na hora. Em prisão domiciliar na embaixada ou prisão domiciliar em casa, não tenho dúvidas que alguém deve estar falando para ele: Bolsonaro, por mais que possa ter, eu não duvido que ele tenha pensado nisso, ou que uma parte do grupo que o apoia ali também possa ter pensado, porque é um pouco o modus operandi desse grupo, de parte desse grupo, pelo menos. Mas, do ponto de vista dos efeitos jurídicos de uma tentativa de fuga, seria o que não se deve fazer, porque ele ficaria em condições piores. Sem dúvida. Luciana, caso isso chegar na embaixada, né? Porque ainda tem um processo aí. É verdade. Luciana, eu queria agora repercutir contigo, estou de olho aqui no relógio, essa situação, antes do Jacques Wagner, acho que não vai dar nem tempo. Eu só vou trazer informações daqui a pouco para os nossos espectadores, mas eu queria falar sobre essa disputa que há lá no Supremo Tribunal Federal envolvendo o caso Master, as investigações desse processo. Na última terça, durante o julgamento da manutenção da prisão de Henrique e Felipe Forcaro, que são pai e primo do ex-banqueiro Daniel Forcaro, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes fez críticas contundentes à investigação, a cargo do seu colega, o André Mendonça, comparando esse caso do Master à Operação Lava Jato e citando uma espetacularização e sensacionalismo nesse caso, nesse episódio. O André Mendonça respondeu na sequência, citando que não atua, abre aspas, por pressões da mídia e não busca a mídia, fecha aspas. A gente sabe que alguns magistrados da corte estão implicados nessas investigações, são suspeitos ali de terem relações com o Daniel Forcaro, a gente pode citar o próprio Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, enfim. Eu gostaria de te ouvir sobre essa disputa que se agudiza lá no Supremo em relação ao caso Master. Há, de fato, essa espetacularização que o Gilmar Mendes citou? A gente pode comparar esse inquérito do Daniel Forcaro, do Banco Master, com o que a gente teve na Lava Jato? Eu vejo situações bem diferentes, Anderson. Eu acho também que assim, esse próprio debate sobre lawfare, que é essa estratégia, né, que envolve justiça, que envolve mídia, hoje, com as redes sociais, é impossível você não ter repercussão dos casos. Né? E a Operação Lava Jato, o que ficou muito registrado na história é a perseguição política, a utilização de um magistrado, literalmente, né, e de magistrados e Ministério Público, para fora do seu papel de julgadores ou de acusadores, fazerem política por meio do processo penal, claro, envolvendo mídia. Então, todo caso que tem repercussão política, a mídia vai estar envolvida. Mas eu não acho correto essa comparação, né? Inclusive porque... e não acho que, por exemplo, o André Mendonça seja também dos ministros, sem, passando longe de querer defendê-lo também, porque não é o caso, mas assim, o próprio perfil do André Mendonça é um perfil diferenciado, assim, ele não é também um magistrado que fique dando entrevistas. Eu acho que ele tem até um certo cuidado. Tá?
E me parece aqui que o que pode ter motivado essa afirmação do Gilmar Mendes seja uma certa rivalidade entre eles lá. Eles pertencem a grupos diferentes no Supremo, né? A gente está cada vez mais verificando essas diferenças entre os ministros, né? Mas eu não vejo motivo para comparação, não. Agora, de certa forma, essa notícia de hoje, né? Não sei se você quer falar primeiro, né? Eu acho que a gente tem também aí dentro desse cenário, em especial pré-eleitoral, muitas sensibilidades, né? E a gente sabe que esse crime do andar de cima, né, em especial quando tem esses grandes nomes, você tem assim as relações pessoais, as relações negociais e as relações políticas desses grupos, mas o Vorcaro era um grande empresário que tinha relações das mais variadas. E as pessoas que trabalhavam para ele, certamente. Ninguém é empresário no Brasil sem acesso à lógica do poder, sem, né, o telefone de um, o telefone de outro. Então, assim, para mim também, o que essa atitude do Gilmar e esse aumento do tensionamento no Supremo corre um risco agora também de um pouco de também agora você achar, não, então eu estou só para um lado, então agora eu vou para o outro também, mas para querer forçar uma barra muitas vezes, não posso afirmar, e publicamente manter uma imagem de isenção, né? Os isentões são os piores, inclusive, né? Porque todo mundo tem um lado. A questão da justiça, e eu acho que é importante dizer, não é neutralidade. Não existe neutralidade na justiça, mas você tem exigências de imparcialidade que são mínimas para qualquer julgamento, e caso esteja violado, esse julgamento é nulo. Do ponto de vista formal do processo da Constituição, essa é a regra. Neutro ninguém é. Todo mundo foi indicado por alguém, todo mundo tem influência, tem amigos, tem contatos. A questão aqui é a imparcialidade. Mas eu não concordo. O Gilmar Mendes ele é uma figura bastante polêmica, né? Indicado por FHC, foi ele, na verdade, falando em Lava Jato, né? Foi ele que impediu a posse do Lula como ministro. Então, enfim, nós temos aí, eu acho que isso está mais num contexto de uma disputa interna do Supremo do que propriamente de uma questão que faça sentido o que ele está falando. Só para citar aqui aos nossos espectadores que estão chegando agora, a notícia do dia é essa operação da Polícia Federal mirando o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, e outros alvos aí na 9ª fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de participação de agentes públicos em irregularidades envolvendo instituições financeiras, inclusive o Banco Master. A Compliance Zero investiga esse esquema de fraudes bilionárias relacionado ao Daniel Vorcaro. Além do Jacques Wagner, a PF também mira, nessa fase da operação, o banqueiro Augusto Ferreira Lima, que é aliado de Daniel Vorcaro e dono do Banco Pleno. Foi liquidado pelo Banco Central no mês de fevereiro. Há muitas suspeitas em relação ao Partido dos Trabalhadores da Bahia, em relação a esse caso. Master, a gente tem tratado disso aqui no programa ao longo dos últimos tempos e vamos continuar acompanhando ao longo dos próximos dias. Vamos esperar os desdobramentos dessa operação, que ainda está em curso, essa operação da PF, e vamos trazer informações aqui ao longo da edição de hoje. Por hora, eu quero agradecer a tua participação com a gente, viu, Luciana? Obrigado pelo papo aqui, mais uma vez, no Faixa Livre. Sempre uma alegria, uma honra contar com a tua presença. Em breve, voltamos a conversar aqui sobre temas relacionados à política e à justiça no programa. Obrigado mais uma vez e uma boa quinta-feira para você. Eu que agradeço, um bom dia, boa quinta-feira para todos. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Luciana Boatê. Luciana Boatê, que é advogada, mestre e doutora em Direito Penal e professora de Direito Penal e Criminologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando sobre os temas aí do judiciário que a gente trouxe, essa situação envolvendo a prisão, aliás, a condenação à prisão do Eduardo Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, também esse caso estranhíssimo da arma do Jair Bolsonaro, enfim, muitas questões que a gente discutiu aqui com a Luciana a respeito disso. Falamos também sobre essa rusga que existe no Supremo Tribunal Federal em torno do caso Master, muitos temas aqui no papo com a Luciana Boatê.